Temos algumas imagens novas de 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar já registrado. Mas 3I Atlas está se movendo em direção ao Sol. Ainda há tanto que não sabemos. No dia 1º de julho de 2025, a NASA confirmou que um terceiro objeto interestelar havia entrado em nosso sistema solar. Devemos verificar se cada objeto que chega... Mas sua cauda não estava ficando para trás. Ela apontava em direção ao Sol, contra todas as leis conhecidas da física. E agora, os cientistas estão perguntando, será que é mesmo um cometa? A descoberta, um visitante a 130 milhas por hora. Tudo começou com um borrão, apenas um ponto de luz em movimento em uma varredura do céu feita pelo Observatório Atlas, no Chile. A data era 1º de julho de 2025. À primeira vista, parecia apenas mais um visitante gelado vindo das regiões distantes do sistema solar. Mas então vieram os números. Sua velocidade foi registrada em mais de 209.214 km por hora, muito além das velocidades típicas de cometas presos pela gravidade do Sol. Sua trajetória era praticamente uma linha reta, com excentricidade maior que 6, marcando-o como inegavelmente interestelar. Não era um fragmento do nosso sistema solar, era um viajante de outra estrela. A NASA divulgou suas conclusões em poucas horas. O objeto foi oficialmente designado 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar já observado, depois de Oumuamua em 2017 e Borisov em 2019. Mas mesmo entre essas raridades cósmicas, o três-olho Atlas era diferente. Sua trajetória cortava de forma limpa o plano do sistema solar, retrógrada e quase perfeitamente alinhada com a órbita da Terra. Estatisticamente, essa coincidência tinha menos de 0,2% de chance de acontecer por acaso. Astrônomos experientes franziram a testa, e então vieram as imagens. O que elas revelaram não era apenas estranho, era impossível. Porque à medida que telescópios do mundo inteiro ampliavam a visão, uma característica perturbadora ficava clara. A cauda do objeto não o seguia, ela o conduzia. A cauda impossível, uma pluma em direção ao Sol. Em todos os livros de astronomia, as caudas dos cometas obedecem à mesma regra. Elas se afastam do Sol. Isso acontece porque a luz solar, especificamente a pressão da radiação solar, sopra poeira e gás para trás, como o vento pegando um cachecol em meio a uma tempestade. Mas o três-olho Atlas se recusava a seguir essas regras. Dias após sua descoberta, a NASA divulgou imagens em alta resolução mostrando algo realmente bizarro. Uma pluma brilhante e persistente surgindo do lado iluminado pelo Sol do objeto, apontando diretamente para o Sol. Em uma coletiva de imprensa, o veterano cientista de cometas Dr. Bryce Bolin a descreveu como bolhosa, desafiadora e voltada para o Sol. Outros astrônomos foram mais diretos. Isso não deveria estar acontecendo. Vários observatórios confirmaram a anomalia. O telescópio Gemini Sul, no Chile, e o Lowell Discovery Telescope, no Arizona, capturaram a mesma pluma voltada para o Sol. Ela não oscilava nem mudava. Permaneceu firme por dias, e seu formato não se parecia com nada conhecido na ciência cometária. A poeira parecia pesada demais para ser empurrada pelo vento solar. No entanto, também não caía de volta em direção ao núcleo. Ela avançava, mantendo sua forma como um jato fino e concentrado. Equipes rodaram simulações, ajustaram os modelos para o tamanho da poeira, vento solar, taxa de rotação. Nada explicava o que estavam vendo. Todos os testes falharam. Durante séculos, os cometas seguiram as leis da física. Halley, Hale-Bopp, Borisov, todos obedeceram ao Sol. O três-olho Atlas não. E esse único fato obrigou os cientistas a considerar uma possibilidade que ninguém queria dizer em voz alta. E se a pluma não fosse apenas poeira? E se fosse algo sendo impulsionado com intenção? Pistas químicas. O mistério do CO2. Se a cauda era estranha, a química era ainda mais. No início de agosto, a NASA apontou o telescópio espacial James Webb para o 3I Atlas. Sua missão, analisar a luz refletida e emitida pela coma do objeto, o halo de gás e poeira ao redor de seu núcleo gelado. O que Webb encontrou surpreendeu até os pesquisadores de cometas mais experientes. O espectro revelou uma proporção de dióxido de carbono para a água de 8:1. Esse número, por si só, já quebrava os padrões. Em praticamente todos os cometas conhecidos, a água domina.
O dióxido de carbono, quando aparece, costuma ficar em segundo plano em níveis muito menores, proporções entre 0,1 e 2. Alguns casos raros chegaram a 4, mas 8, isso é fora da escala. E não foi um erro. O Very Large Telescope, VLT, no Chile, confirmou os dados. Não apenas o dióxido de carbono era dominante, ele estava concentrado exatamente no mesmo lado voltado para o Sol de onde a misteriosa pluma se originava. Ainda mais intrigante foi a presença de níquel atômico, em quantidades massivas. Mais de 10 elevado a 22 átomos por segundo estavam sendo ejetados, uma intensidade raramente vista até mesmo nos cometas mais brilhantes. Mas, curiosamente, o ferro estava ausente, uma anomalia que desafiava a química normal do sistema solar, onde os dois metais quase sempre aparecem juntos. As implicações eram profundas. Esse objeto não apenas vinha de outro sistema estelar, ele provavelmente se formou em um berçário planetário radicalmente diferente, onde o dióxido de carbono era mais abundante que a água e o níquel podia se vaporizar sem o ferro acompanhar. Mas não se tratava apenas de onde ele veio, porque se o dióxido de carbono estava impulsionando a pluma, então a próxima pergunta era simples: o que estava alimentando isso? Propulsão ou sublimação? O debate esquenta. Em teoria, os cometas se movem porque a luz solar aquece sua superfície, transformando gelo em gás, um processo chamado sublimação. Esse gás escapa, empurrando suavemente o cometa na direção oposta. É passivo, é previsível, mas o três-olho Atlas não estava seguindo as regras passivas. A pluma voltada para o Sol era focada demais, estreita demais e persistente demais. Ela não se espalhava como um jato de gás típico. Ela avançava em uma coluna firme, mantendo sua forma contra o vento solar implacável. E foi aí que uma ideia polêmica entrou em cena: propulsão. Entra em cena o Dr. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, e nada estranho a provocações cósmicas. Ele apontou que a pluma se parecia com a exaustão de um motor iônico, a mesma tecnologia que a NASA usa para impulsionar sondas pelo espaço profundo. Propulsores iônicos não explodem como foguetes. Eles usam campos elétricos para expelir partículas carregadas em um fluxo estreito, produzindo um empuxo suave, mas contínuo. E se você fosse uma sonda chegando do espaço interestelar? Provavelmente precisaria desacelerar. A maneira mais eficiente de fazer isso, virar os motores em direção ao Sol, disparar durante o periélio e usar o efeito Obert, um truque da física em que queimar combustível na máxima velocidade, próximo a um poço gravitacional, dá o maior retorno. Essa era exatamente a orientação da pluma do Três Olhos Atlas, voltada para o Sol, focada, constante. Críticos rebateram dizendo que composições exóticas de gelo ou a geometria da rotação poderiam explicar o fenômeno. Talvez áreas com supervoláteis estivessem em erupção, talvez o objeto estivesse girando na orientação exata, mas nenhum dos modelos de sublimação conseguiu reproduzir o formato, o empuxo ou a persistência da pluma. A comunidade científica ficou dividida. Seria este um cometa natural se comportando de forma anômala ou algo tentando manobrar? A assinatura da aceleração, um empurrão suave. Se uma força está sendo aplicada, mesmo que sutil, ela deveria deixar um rastro, não em poeira, mas em movimento. E foi aí que os dados orbitais se tornaram essenciais. Astrônomos começaram a rastrear a posição do três-olho Atlas com precisão obsessiva. Observatórios ao redor do mundo registraram centenas de medições astrométricas, traçando sua trajetória em comparação com modelos que assumiam apenas a gravidade. A princípio, os cálculos batiam. O objeto seguia um arco hiperbólico limpo, exatamente como esperado para um corpo interestelar. Mas em meados de agosto, algo mudou. Os resíduos, as pequenas diferenças entre as posições previstas e as observadas, começaram a crescer. Eles não eram aleatórios, eram direcionais, sempre empurrando em direção ao Sol, alinhados com a pluma. Uma equipe do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA rodou um modelo não gravitacional, adicionando um termo de aceleração suave em direção ao Sol. O ajuste melhorou de forma dramática. A força calculada, cerca de 4 vezes 10 elevado a menos 7 metros por segundo ao quadrado. É minúscula, equivalente ao peso de uma pena pousando sobre sua mão. Mas com o tempo, no espaço, isso se acumula. E aqui está o detalhe: essa magnitude e direção se encaixam de perto com o que um motor iônico produziria. A poeira na pluma não era leve ou dispersa, era densa.
pesada e concentrada. Simulações mostraram que, para gerar esse tipo de movimento, o jato precisaria ser composto principalmente de partículas grandes ejetadas com força consistente, não aleatória, não caótica. Seja por natureza ou por design, algo estava empurrando o três-olho Atlas, e fosse o que fosse, não estava diminuindo a velocidade. Ecos de Oumuamua, lições do primeiro visitante. Não é a primeira vez que um objeto interestelar deixa os cientistas intrigados. Em 2017, um estranho objeto em rotação atravessou o sistema solar interno em alta velocidade. Ele foi batizado de Oumuamua, que significa batedor em havaiano. Diferente de tudo já visto, não tinha cauda, não tinha coma e não apresentava liberação visível de gases. Ainda assim, sua trajetória mostrava uma aceleração misteriosa que não podia ser explicada apenas pela gravidade. Parece familiar? Alguns sugeriram que era um iceberg de hidrogênio, sublimando de forma invisível. Outros propuseram gelos exóticos ou estruturas incomuns, mas a ViLoeb ganhou as manchetes ao propor uma ideia radical. E se Oumuamua fosse artificial, uma vela solar, empurrada pela pressão da radiação, enviada de outro sistema estelar? A afirmação gerou indignação e fascínio em igual medida. Mas uma coisa ficou clara: os dados não se encaixavam nos livros de astronomia. Então veio Borisov, em 2019. Ele parecia e se comportava como um cometa clássico, trazendo de volta uma sensação de normalidade. Agora, o três-olho Atlas reabriu a questão. Ele tem cauda, mas ela aponta para o lado errado. Ele tem gases, mas nas proporções erradas. E ele acelera, mas na direção errada. A lição de Oumuamua não foi que alienígenas haviam chegado, foi que visitantes interestelares não seguem nossas regras. E o três-olho Atlas pode ser o exemplo mais claro disso até agora. O outlier estatístico, uma rota precisa demais. A maioria dos cometas e asteroides vindos de fora do sistema solar chega em trajetórias caóticas e inclinadas, atravessando o plano planetário como balas perdidas. Mas o três-olho Atlas não entrou por acaso. Ele passou na medida certa. Sua inclinação orbital estava a apenas 5 graus da eclíptica, quase perfeitamente alinhada com o plano onde a Terra e os outros planetas orbitam. Esse tipo de alinhamento, menos de 0,2% de chance de ocorrer por acaso. Depois vieram as passagens planetárias. Em simulações, o 3i Atlas foi mostrado passando próximo de Marte em outubro, de Vênus em novembro e de Júpiter em março. Não perto o suficiente para representar perigo, mas perto o bastante para levantar suspeitas. As chances de um objeto interestelar passar perto de 3 planetas internos em sequência, menos de 1 em 20 mil. Modelos dinâmicos tentaram descartar como coincidência, mas toda vez que os pesquisadores randomizavam a trajetória de entrada, a mesma conclusão retornava. Essa rota é um outlier cósmico. Seu alinhamento quase perfeito, o movimento retrógrado e os encontros planetários organizados em sequência, tudo limpo demais, deliberado demais. Não é prova de intenção, mas um padrão tão preciso que borrava a linha entre acaso e design. Se esse objeto foi lançado em nosso sistema, ele não mirou apenas no Sol. Ele escolheu o caminho panorâmico. O ponto cego desaparecendo atrás do Sol. Toda sonda, todo cometa, todo planeta eventualmente desaparece. Não para o espaço, mas atrás do Sol. Isso é chamado conjunção solar, um período em que o brilho do Sol torna a observação impossível. Nenhum telescópio consegue enxergar através dele, nenhum radar consegue rastrear além dele. E é exatamente para lá que o três-olho Atlas está indo. No dia 30 de outubro de 2025, o objeto vai passar atrás do Sol no periélio, seu ponto de maior aproximação. Estará se movendo em sua velocidade máxima, sob a força total da gravidade solar. E se algo acontecesse, uma mudança de curso, um impulso repentino, um escurecimento ou brilho dramático, nós não veríamos. Isso não é apenas um ponto cego no céu. É uma oportunidade perfeita de ocultação. Engenheiros orbitais conhecem bem esse momento. É quando espaçonaves realizam queimas críticas para alterar a velocidade usando o efeito Obert. Se o três-olho Atlas estivesse realmente sob propulsão, natural ou não, este seria o momento de agir. Equipes da NASA e da ESA já agendaram varreduras de reaquisição para quando o objeto reaparecer semanas depois. Eles estarão atentos até o menor desvio em sua posição, trajetória ou brilho.
Até lá, o objeto é intocável, um mistério selado atrás da luz mais brilhante do céu. E o que quer que esteja acontecendo lá atrás, nós não saberemos, até que seja tarde demais ou bem na hora certa. Neste momento, o Three Eye Atlas está escondido atrás do Sol, silencioso, fora de observação e possivelmente em movimento. Quando ele reaparecer, os números dirão a verdade. Até lá, esperamos, sabendo que o universo acabou de nos entregar um enigma que pode não ser natural e pode não estar sozinho.